Gente, vocês não reparam o cabelo que tá molhado. Acabei de sair do banho, que eu vou hidratar. E vim mostrar pra vocês, ó, como é que tá aquela pochete que tava antes. Ainda temos celulite, mas eu confesso pra vocês que eu tô muito feliz com o meu corpo. Ó, vou botar de pertinho pra vocês verem. Tô com visual novo, com o cabelo curto. E vocês lembram como que eu tava antes? Como que tava minha barriga antes? Olha isso, olha a quantidade de inflamação, né, gente? Gordura é inflamação, assim, eu não vou ficar romantizando. Olha isso, gente, olha a quantidade de gordura, né? Nossa, sério. Foram pequenas escolhas, não fiz contagem de caloria, não fiquei... não fiz exercício, porque eu não tô indo pra academia, não tá rolando, mas eu vou começar a fazer abdominal, exercício pra barriga. E eu tô bem contente, tá, gente? Tô bem contente. Nossa, nem acredito. Então agora eu vou papear, vou contar pra vocês as 5 coisas que eu fiz pra perder aquela pochetona que eu tava com uma borda de catupiry aqui. Bem cheinha aqui, bem fora. Em um mês, eu acho que tem um mês, talvez até um pouquinho menos, eu já consegui sentir o desinchar bastante, tá? Eu comecei a sentir que tinha melhorado. Então, bora pro conteúdo. Bom, meninas, no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês 5 escolhas, 5 decisões que eu tomei no último mês e que me ajudaram a diminuir a minha barriga significativamente. Como vocês viram, eu tô muito feliz. Eu confesso pra vocês que eu tava muito triste com o lugar que o meu corpo chegou. Eu realmente estava comendo muito no piloto automático, eu tava trabalhando muito, então eu não tinha horário pra parar pra comer, eu não tinha horário pra tomar café, pra tomar, né, fazer o lanche da tarde, pra almoçar. E aí eu acabava comendo qualquer coisa, eu acabava não pensando muito pra comer. E como eu tava nessa rotina muito corrida, eu confesso pra vocês que eu também não consegui voltar pra academia do jeito que eu queria. Então eu fui 1, 2, 3 vezes, depois eu não consegui mais continuar, porque precisa de espaço na rotina, né? E eu vi que eu não ia conseguir fazer dieta certinha e nem ficar contando caloria. Mas eu comecei a pontuar algumas coisas que eu poderia fazer. E eu acreditei que se eu fizesse essas coisas, isso poderia contribuir, já que eu não tava fazendo nada, já que eu tava comendo tudo que eu sentia vontade e também não tava fazendo exercício. Então, exercício eu ainda não consegui voltar, confesso pra vocês, desde que eu voltei do silicone, eu não engrenei aí numa rotina de exercício, mas eu pretendo. E aí eu venho contar pra vocês resultados, né, que melhorou, não melhorou. Mas essas 5 escolhas eu senti uma grande diferença, como vocês podem ver como eu tava e como eu estou agora. Sem contar caloria, sem fazer dieta restrita, nada disso, só fazendo essas 5 escolhas. Daniela, para de enrolar, mulher, quais são essas 5 escolhas? O que você mudou na sua rotina? Então vamos lá. A primeira decisão que eu tomei, a primeira mudança que eu fiz foi incluir proteína em todas as refeições, tá? Às vezes, o que acontecia? Chegava de manhã, eu ficava em jejum e não tomava café. Aí, eu ficava muitas horas sem comer. E aí, quando eu ia comer, eu já tava louca pra comer qualquer coisa. Acabava, às vezes, pedindo um lanche, pedindo pizza e logo já ia ter que trabalhar. Então, eu tava, assim, bem desorganizada na minha alimentação. Como eu sabia que eu não ia conseguir, como eu disse, contar calorias, eu disse, bom, eu vou incluir, vou fazer todas as refeições, então eu parei de fazer jejum intermitente, comecei a tomar café da manhã certinho, comecei a almoçar certinho e comecei a fazer uma refeição, um lanche da tarde certinho, e em todas as refeições eu incluía proteína. Dani, como que você inclui proteína no café da manhã? Então, eu gosto de fazer um patezinho com atum, até postei essa semana a receita no TikTok, que eu boto atum é proteína, requeijão e passo ali, por exemplo, num biscoitinho de arroz. Então, quando a gente come proteína, a gente se sente mais saciada, né? Então, comecei a incluir proteína. Quando eu não comia atum, fazia, por exemplo, 2 ovos mexidos. Sempre no mínimo 2 ovos ou patê de atum, assim. Geralmente era o que eu comia. Então, uma das coisas que vocês podem fazer é pesquisar mesmo no Google quais os alimentos são ricos, né? São fontes de proteína.
A gente já sabe os tradicionais, né, que é frango, peixe, carne, ovos. Então, as carnes são ricas em proteínas, mas tem outros alimentos aí que também tem proteína, né, grão de bico, enfim. Então, eu procurava sempre, tipo, geralmente eu como ovo, tá? Ovo cozido, ovo mexido. Tem vídeo aqui onde eu compartilho com vocês os meus 3 cafés da manhã, mas eu faço outras coisas também. Mas a proteína, ela me deixa mais saciada. E aí, eu não fico com aquela vontade louca de comer um monte de besteira, não fico com aquela vontade, sabe? Então, eu sinto que quando eu ficava muitas horas sem comer, ou se eu comia, por exemplo, só um pão de manhã, ou só frutas, que é só carboidrato, logo eu já sinto fome. Então, eu sentia fome muito rápido. Então, eu sinto que um pouquinho de proteína em cada refeição me deixou bem mais saciada e sem aquela compulsão, sem aquela necessidade de estar comendo e beliscando o tempo inteiro. A segunda decisão que eu sinto que contribuiu muito para perder a barriga foi parar de comer entre 7h30 e 8 horas da noite. A gente tem o hábito de ver filme, série aqui em casa, eu e meu marido, e quando chegava ali 8h30, 9 horas, a gente olhava um pra cara do outro, o que nós vamos comer? E aí a gente acabava pedindo lanche, né, pedindo pizza ou hambúrguer, enfim, no iFood. E eu comecei a me policiar e dizer, não, 7h30 eu vou parar de comer, vou comer no máximo 8 horas da noite. E veja bem, eu não ficava parando pra pensar o que eu vou comer. Teve dia que eu comi pastel, sim, tipo, era umas 7h30 da noite eu tava comendo pastel. Mas não tava, claro, mais pedindo lanche todos os dias, assim. Mas eu procurava comer até 7h30, 8 horas. E a gente costuma dormir 10h30 da noite. Então, eu parava de comer ali 2 horas, 2 horas e meia antes de dormir. Dizem que à noite o nosso corpo não processa tão bem o alimento, né? A digestão não é boa. E que isso influencia. E de fato foi uma escolha que eu fiz. Eu acordava no outro dia bem mais levinha, sem aquela vontade louca de comer. E quando eu furava, tipo, comia às vezes 9, 9h30, no outro dia eu já acordava morta da fome. Então parar de comer mais cedo foi algo que contribuiu muito. A terceira decisão que eu tomei, e aí, minha gente, isso é mais pra quem bebe, pra quem gosta, né, de tomar uns goró de vez em quando. Se você não bebe, ótimo, melhor ainda pra você. Mas eu me lembro que eu fui no Protagon, em Floripa, e a gente tomou um monte de cerveja. Eu até comprei vinho, mas eu tava numa vibe de cerveja, assim, enfim, tomando bastante cerveja, porque calor, eu sempre penso em cerveja, mas eu gosto do vinho seco, eu sou da galera do vinho, mas tem momentos específicos que eu gosto de engatar uma cerveja. E apesar do vinho ser mais calórico que a cerveja, eu fiz a troca, né, eu parei, diminuí cerveja e substituí por vinho seco, tá? Dani, qual é o fundamento, já que cerveja é menos calórica do que o vinho seco, né? Se o vinho é mais calórico do que a cerveja. Porque uma taça de vinho tem aproximadamente aí 200 calorias, né? Só que não tem açúcar e tal, eu não gosto de vinho doce, eu gosto de vinho seco, tá? A cerveja, ela tem 130, 140 calorias numa lata de cerveja. Só que quando eu tomo uma lata de cerveja, parece que a cerveja ela pede uma outra cerveja, uma outra cerveja, uma outra cerveja. Diferente de uma taça de vinho. Eu tomo uma taça, 2 taças e já tá ok. Eu já posso parar em 2 taças. Agora a cerveja, nossa, aí vai uma longa, e daí vai a segunda, vai a terceira, vai a quarta. Outro ponto também é que a cerveja ela tem glúten. Toda vez que eu como glúten, eu me sinto mais inchada. Então, além de colocar mais proteína, né, eu diminuí, eu procuro evitar um pouco de glúten para não me sentir tão inchada. Então, a cerveja ela tem um glúten ali do malte e tal, coisa que o vinho não tem. Então, o vinho não me dá aquela sensação de ficar inchada. Já a cerveja me dá essa sensação, assim, do corpo inchado. Então, pra mim, diminuir a cerveja, trocar a cerveja por vinho, melhorou significativamente. Eu me senti bem menos inchada. A quarta escolha que eu fiz, e essa eu não me dava conta que eu fazia, mas é parar de comer quando eu estou satisfeita. Eu comecei a observar, e para isso a gente tem que estar muito presente no corpo, né? Você pede um lanche, você pede um pastel. Então, veja bem, não tô falando aqui que eu parei de pedir iFood, a gente diminuiu, assim, mas eu não fiquei muito... foquei na proteína, mas não fiquei preocupada muito com o que comer, entende? Só que uma coisa que eu percebi é que às vezes eu pedi um lanche, às vezes eu pedi um pastel e eu comia até o final. Sabe aquela coisa de quando a gente é criança? Come tudo, não pode deixar nada no prato. E aí parece que até a gente tá fazendo uma coisa errada quando a gente não come tudo, né? Parece que, meu Deus, olha só, jogando, né? Enfim.
E aí uma coisa que eu percebia é que, por exemplo, se eu pedia um cachorro quente e eu comia tudo, sendo que na metade do cachorro quente, às vezes, eu já tava saciada. Às vezes faltava uma faixinha assim pra acabar o pastel e eu já tava saciada, mas aí, falta só isso, né? Vou comer. Então eu sinto que nesse mês, às vezes, né, a gente diminuiu mesmo, porque parece que quanto mais saudável você come, quanto mais direito você come, mais saciada você fica e menos vontade de comer besteira você tem, né? Então eu tenho cozinhado também todos os dias e eu diminui muito a vontade de comer muita besteira, né? Mas uma coisa que eu percebi foi isso, assim, eu pedi uma vez um cachorro quente, já tem tempo já que eu não como, mas muito tempo, bem no começo, assim, que eu ainda tava naquele ritmo, né? E aí, na metade do cachorro quente, eu me senti cheia. E eu falei, não vou comer, não vou continuar, vou parar. E aí eu comecei a perceber isso, assim, que a maioria das coisas que eu pedi, que não foram muitas, eu não comi até o final. Eu não comi tudo. Então, parar de comer quando tá cheia, se sente saciada, isso foi muito importante pra mim. E isso vale até pra comida saudável. Por exemplo, eu faço uma crepioca ali, que é ovo e massa de tapioca, né? A massa de tapioca pra evitar farinha branca, para evitar o glúten, para evitar que eu me sinta inchada. E essa massinha, ela enche bastante, ela é feita com 2 ovos e 70 gramas de tapioca e vai o recheio. Então, às vezes, eu faço essa massinha quase todos os dias, praticamente no almoço, ou com recheio de frango, ou com recheio de carne. E quando chega ali, falta um pouquinho, eu me sinto cheia. Eu digo, nossa, tô cheia. E eu paro. Literalmente, eu paro. Então, parar de comer quando eu me sinto saciada, quando eu me sinto satisfeita, eu sinto que isso foi muito importante para que eu diminuísse aí o volume abdominal. E a quinta escolha que eu fiz, por último, não menos importante, né, já que eu não consegui entrar numa dieta certinha e contar calorias e fazer exercício e por aí vai, foi a decisão de tomar água todos os dias, e eu tomo 3 garrafinhas dessa de água todos os dias. Essa garrafinha aqui tem 750 ml, que dá aproximadamente 2 litros e 100. E eu sinto que toda vez que eu respeito essas 3 garrafinhas de água por dia, o meu intestino funciona melhor, parece que diminui a retenção de líquido do corpo, eu me sinto menos inchada. E dizem, né, que quanto mais água a gente toma, mais a gente limpa o corpo, elimina as toxinas e diminui de fato a retenção de líquido. Então eu tomo quase todos os dias. Final de semana eu sinto que às vezes eu não consigo, mas quase todos os dias eu tomo 3 garrafinhas de água por dia. Uma coisa muito legal que eu percebi nesse último mês, um mês e meio mais ou menos, que eu tô já nesse ritmo e fazendo aí essas 5 escolhas, né? Enfim, evitando cerveja, botando proteína em toda refeição, é que às vezes a gente, por exemplo, eu no passado, eu tentava programar tudo, assim, o café da manhã, seguir dieta e tal, e como é difícil, e às vezes a gente fazendo pequenas escolhas no dia, ou tomando água, ou parando de comer até determinado horário, como isso faz diferença. E olha que eu nem tô fazendo exercício físico, assim, então às vezes pequenas mudanças, só que com constância, né, não de vez em quando, só fazem muita diferença, assim. Então automaticamente, quando eu comecei a parar, estou cheia do cachorro quente, paro de comer, eu entro em déficit calórico, né? Déficit calórico não, né? Eu diminuo a quantidade de calorias que eu, apesar de eu não estar contando calorias, mas eu diminuo o comportamento da Daniela do passado, que comia o cachorro quente até o final, que comia o pastel até o final. E aí nessa de comer até se sentir satisfeita, outra mudança que a gente fez aqui em casa, meu marido, que entraria nessa dica, a gente diminuiu o tamanho da pizza. Então antes a gente pedia uma pizza média e a gente comia mais do que deveria e sobrava no outro dia, e geralmente o café da manhã do outro dia era a pizza que sobrava. Agora, quando a gente pede pizza, a gente pede uma pizza brotinho, a gente pede uma pizza pequena, que vem às vezes 2 fatias para cada um, às vezes no máximo 3 fatias para cada um, mas é bem menor do que aquela que a gente pedia antes. E aí no pastel também, em vez de pedir um pastel médio, comecei a pedir um pastel pequeno, e ir diminuindo isso. Então às vezes a gente não precisa ser radical e cortar tudo, às vezes só diminuir já faz muita diferença, assim. Então eu tô bem feliz, assim, bem feliz, e foi super leve, tá? Eu não fiquei encanada, como eu disse pra vocês, teve dias que eu pedi pizza, teve dias que a gente comeu pastel. Lá atrás eu comi cachorro quente, tem tempo que eu não como cachorro quente, semanas que eu não como cachorro quente, né? Eu não sinto que eu tô passando vontade, que eu tô passando trabalho, comi chocolate esses dias, mas eu sinto que eu perdi bastante o apetite pra besteira, sabe?
E quando você vai vendo o resultado também, vai dando um estímulo, né? De caramba, tá dando certo, assim, realmente tô menos inchada, realmente tem menos celulite. Então eu tô numa fase, assim, que eu tô gostando bastante do meu corpo e tô me sentindo bem mais leve, tá? Se vocês gostam desse conteúdo aqui, tipo, diário da dieta, essa coisa de alimentação e tal, clique em gostei, que é uma forma de eu saber, que daí eu vejo que esse vídeo tem bastante like e aí eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, certo? Se inscrevam aqui nesse canal e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.